Capítulo 11. A ilusão da atração e repulsão da matéria. Uma das grandes ilusões dos sentidos é que matéria atrai e repele matéria. Acredita-se também que partículas elétricas opostas se atraem umas às outras e as cargas semelhantes repelem. Há muitas evidências dos sentidos para justificar tal conclusão, mas é da mesma natureza ilusória das evidências que enganam os sentidos, dizendo que os trilhos das ferrovias parecem se encontrar no horizonte. Vemos as marés subir em direção à Lua de um lado da Terra e afastar-se dela do outro. Concluímos que a Lua atrai a Terra e assim puxa o oceano em direção a ela. Mas isso não explica o fato de que as marés também se elevam do lado oposto da Terra, para longe da Lua. O que está realmente acontecendo é que toda a matéria condicionada está constantemente procurando balancear sua condição com toda outra matéria. A Lua e a Terra centram seus respectivos campos de ondas rodeados pelo espaço. Todos os campos de ondas estão ligados por planos de curvatura zero e uma condição de pressão zero, que isolam cada campo no universo de todos os outros campos. As próprias formas dos campos de ondas da Terra e da Lua estão mudando para sempre para ajustar seu balanceamento à medida que a Lua gira ao redor da Terra. Como resultado, os equadores mútuos dos dois campos devem se alongar em forma de disco, em um plano que intersecta o centro de gravidade de cada corpo. Naturalmente, as marés sobem em direção à Lua e afastam-se dela. Se a Terra fosse toda líquida em vez de sólida, ela, da mesma forma, se alongaria sensivelmente em seus equadores em forma de disco e se tornaria plana em seus polos para satisfazer o intercâmbio de balanceamento entre os campos da Lua e do Sol, como Júpiter e os outros planetas estão fazendo de forma tão perceptível. Ela também teria anéis, assim como Saturno, e como está ocorrendo com todas as estrelas do céu e pela mesma razão. Polaridade. Vemos o polo positivo da agulha de uma bússola apontando para o polo negativo de um ímã e o polo negativo do ímã apontando para o polo positivo. Esta evidência é uma das bases de nossa conclusão. Isso é o que nossos olhos veem. O que realmente está acontecendo é que eles estão anulando mutuamente sua condição de desbalanceamento para buscar o balanceamento através um do outro. Os polos opostos se afastam o máximo possível uns dos outros, até que sua oposição seja anulada pelo balanceamento em seu fulcro e eles deixem de existir. Quando o polo positivo de um ímã é colocado em contato com o polo negativo de outro ímã, esse efeito que pensamos como atração é um efeito de anulação. É uma cessação da oposição ou do poder de manifestar qualquer coisa. A polaridade cessa totalmente naquele ponto e cada oposto se estende para cada extremo oposto, cada um afastando-se do outro e através do outro em espiral, na medida do possível. Se polos opostos se atraíssem, eles estariam juntos no meio de um ímã, em vez de em suas extremidades. A matéria é impotente para atrair. A matéria não atrai nem repele outras matérias. Condições desbalanceadas na matéria buscam as balanceadas. Toda matéria é movimento em busca constante de repouso. Isto ela só pode encontrar balanceando sua condição com a matéria igualmente condicionada, anulando as tensões de sua condição sexuada. Essa é a única causa do movimento e a razão de sua continuação ou descontinuação. Toda matéria em movimento busca de repouso. Este é um universo de uma coisa única.
Toda matéria que é eletricamente separada daquela unicidade procura essa coisa. Este é um princípio fundamental e um desejo subjacente de toda a criação. É tão verdadeiro para os humanos e suas emoções quanto para a matéria. Repetimos novamente que a eletricidade é uma divisão da luz única em duas extensões daquela luz projetada uma através da outra, cada uma se tornando a outra alternadamente. A luz única é uma condição sem pressão e sem sexo. As duas luzes que se estendem de uma são pressões opostas e condições sexuadas opostas. Assim, existem apenas duas condições de matéria, ou se expandindo da imobilidade, ou se contraindo em direção à imobilidade. Cada condição surge da outra. No instante em que ela se torna seu próprio oposto, ela se afasta tanto quanto é necessário para encontrar o balanceamento em uma condição semelhante. Ela procura sua condição semelhante para encontrar o repouso em uma condição balanceada, e não porque a matéria que procura é atraída pela matéria que procura. Um tronco flutuando rio abaixo está buscando uma condição balanceada, e não está sendo atraído pela barragem ou por outros troncos. Estes opostos representam o princípio de compressão-extensão, pai-mãe, que integra a luz em sólidos e a desintegra em vapores e gases. Todas as massas em movimento são desbalanceadas. Dizer que estes opostos atraem uns aos outros equivale a dizer que o norte atrai o sul, que o interior atrai o exterior, que a umidade atrai a secura, ou que a escuridão atrai a incandescência. A água, por exemplo, é uma condição comprimida. Quando a água se vaporiza, ela se expande para sua própria condição oposta. Ela então procura repouso em nuvens de condições semelhantes. Quando assim encontra repouso em condição de balanceamento, seu movimento cessa e sua oposição também cessa. Provas ilusórias. Outro efeito do movimento que induziu os sentidos a acreditar que os opostos se atraem é que se diz que o ar quente sobe em direção ao frio e o ar frio desce em direção ao calor. Isso não é o que está acontecendo, pois semelhantes buscam semelhantes. O ar frio está se expandindo e subindo em direção ao frio, e o ar quente está se contraindo e descendo em direção ao calor. Bolhas de oxigênio negativo se acumulam no polo positivo de uma bateria elétrica em carga, e as bolhas de hidrogênio positivo se acumulam no polo negativo. O que está realmente acontecendo é que o polo positivo está retirando a condição positiva da água, deixando o oxigênio negativo como resíduo. O polo negativo está igualmente retirando a condição negativa da água, deixando o hidrogênio positivo como resíduo. Novamente, semelhante busca semelhante. A demonstração marcante do princípio de condições semelhantes buscando condições semelhantes está nos elementos da matéria. Se os opostos se atraíssem de acordo com os conceitos atuais, seria impossível reunir 1 quilo de elementos iguais. Todos os elementos buscam a sua espécie. Em qualquer decomposição química de misturas compostas, cada elemento procura e encontra elementos condicionados de forma semelhante. O princípio giroscópico da natureza faz isto automaticamente. Cada elemento tem sua própria relação giroscópica com o eixo e a amplitude de sua onda. Cada elemento busca essa relação de pressão e se move até se encontrar na órbita de seu próprio plano giroscópico de pressão.